noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Esta missa será celebrada por todas as almas. Ana Paula Rodrigues, Ana Cândida Rodrigues, José Ferreira Rodrigues, Ética Ferreira, Aurélio Linhares, Deolinda Linhares, Enéas Luiz Avelar, um mês de falecimento, Antônio dos Santos, Maria Sebastiana Eusébio, Vicente Alves dos Santos, Carolina Alvarenga, João Joaquim Marques, Antônio Freire, Conceição do Prado, o Everson Prado Rodrigues, Marta Rodrigues, pela saúde de Tatiele de Fátima Alves e Áurea Amaral, pelo aniversário, Conceição Marcelino, Maicon Douglas Ferreira, ação de graça pelo anjo da guarda de Antônio. Sexto dia do novenário de São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a memória do abade São Bernardo de Claravel, dirijamos ao Senhor uma prece fervorosa, apresentando-lhes nossa vida e nossa missão. Celebremos com alegria e devoção. De pé, celebremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, mais uma vez, para presidir a celebração do dia de hoje. Foi correndinho que eu saí de casa, porque deu uma confusão na máquina, na impressora. Enfim, quase que eu vim de mão banana. E vim de mão banana é muito difícil. A cabeça já não ajuda muito, as coisas podem misturar e aí não fala coisa com coisa, né? Mas enfim, estamos aqui com alegria para participar desse sexto dia da novena em preparação à festa do padroeiro. Então iniciemos com alegria esta nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos nossas culpas, participamos dignamente desta santa celebração. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Leitura do livro dos Juízes. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Betel-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram o rei de Abimeleque. Informado disso, Joatão foi prostrar-se no cume no monte de Garazim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: ouve-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça.
Certa vez, as árvores resolveram ungir-se o rei para reinar sobre elas. E disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: iria eu renunciar o meu azeite? Como se honra os deuses e os homens para balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. E ela lhe respondeu: iria eu renunciar à minha doçura e os saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: vem e reina sobre nós. E ela lhe respondeu: iria eu renunciar o meu vinho, que se alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu: se deveras me constituís o vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o queres, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do livro. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra, quando exulta de alegria em vosso auxílio. O Senhor, que sonhou seu coração, lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e o cobriste de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes diz: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho apague os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Querido irmão do sacerdócio, grande amigo, uma alegria estar aqui. Querido povo de Deus, são tantas questões, não são tantas emoções, não, são tantas questões que é preciso fazer uma síntese do dia de hoje. Primeiro, lembrar que dia 20, a igreja celebra São Bernardo,
foi pai da Ordem Cisterciense, e a obediência e o bem da igreja o impulsionaram que ele deixasse o sossego do monastério, o sossego do convento, para dedicar-se às mais graves questões políticas e religiosas do seu tempo. Foi mestre de direção espiritual, educador de gerações de santos. Deixa em seus sermões de comentários à Bíblia uma riqueza incalculável. Ao mesmo tempo, também na liturgia deixa sua marca, um grande teólogo, às vezes, inclusive tendo uma visão muito clara da própria ciência, e viveu uma profundidade enorme no seu ministério. Inspirou piedosas afeições à humanidade de Cristo e também apaixonado nas suas reflexões, a Virgem Maria. Talvez um dos santos que mais escreveu sobre Nossa Senhora. O Evangelho, a leitura que nós acabamos de ouvir, estamos diante da parábola de Joatão, rei das árvores. Joatão é o único sobrevivente da casa de Gedeão, que foi mencionado na leitura de ontem. Por isso alerta os habitantes de Siquém contra a ambição de Abimeleque. E o Evangelho marca para nós a parábola de hoje, faz recordar aquela máxima do texto de ontem: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Hoje, 6º dia da novena em preparação à festa do padroeiro São Sebastião. Nós cremos na vida eterna, a esperança para os enlutados. Gostaria de começar primeiro dizendo a respeito da esperança. A palavra esperança vem do latim spes, sentimento que leva o ser humano a olhar para o futuro, considerando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo momento presente. De tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como hipótese passageira, na marcha para um fim mais alto, na busca de um fim mais alto e de um valor maior. Do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural, que leva o ser humano a desejar Deus como bem supremo. Genericamente, a esperança é toda tendência para um bem futuro e possível, mas incerto. Psicologicamente, a esperança é uma tensão própria de quem sente privado de um bem ardentemente desejado, mas que julga poder alcançar para si mesmo ou por outrem. Esperança diz respeito aos bens árduos e difíceis, porque não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas também de circunstâncias ou vontades alheias, e por isso a tornam, de algum modo, incerta e falível. A esperança faz com que o nosso pensamento ultrapasse o tempo e o espaço
e penetre na imensidão do espaço infinito. Nas poucas vezes, não poucas vezes, melhor dizendo, o Papa Francisco fez muito uso da imagem da âncora para simbolizar a esperança, como um dom de Deus que enche de alegria a nossa vida. Ele diz ainda que a esperança é virtude de quem é jovem de coração, e para ser jovem de coração não tem idade, a idade não conta. O Papa Francisco não abriu somente as portas das basílicas para o ano jubilar que estamos celebrando. Ele gostaria que a porta do coração de todos os cristãos de todo o mundo se abrissem. Aliás, foi isso que ele disse na homilia da missa do dia 26 de dezembro, na oitava de Natal. Ele diz, abrir as portas é um gesto bonito, mas o mais importante é abrir as portas do coração. O mais importante é ter corações abertos. É isso que a fraternidade faz. Corações fechados, duros, não ajudam a viver. É por isso que a graça de um jubileu é escancarar, abrir, acima de tudo, os corações para a esperança. Nos momentos ruins, a gente pensa que tudo acabou, que nada se resolve, mas a esperança nunca desilude. E aqui eu gostaria de pensarmos dois tipos de esperança. Na dimensão humana, existem aqueles que esperam construir a casa própria. Estudantes esperam que consigam uma boa nota no Enem para conseguir um lugar na universidade. Infelizmente, existem trabalhadores que esperam conseguir um bom emprego. Há pessoas que vivem angustiadas, esperam ansiosamente dar certo na vida. Para Santo Agostinho, todo ser humano espera ser feliz na vida. Muitos esperam ter sucesso na sua carreira. Muitos que hoje estão enfermos, o que mais esperam é conseguir recuperar a saúde. E a gente podia elencar uma lista enorme, interminável. Mas a nível espiritual, temos que esperar em Deus. Esperança como virtude teologal é como a prima pobre entre as outras duas virtudes teologais. Falamos tanto da fé e da caridade e quase nada dizemos sobre a virtude da esperança. Rubem Alves dizia que Rubem Alves, um grande escritor, era um pastor presbiteriano, enfim, grande psicólogo e um grande escritor. Rubem Alves dizia que a esperança é coisa de gente grande, que vive no tempo, o passado, presente e futuro. Esperança é uma fantasia do futuro que alega o presente. A esperança está sempre nos colocando o pensamento lá no futuro, desejando que o futuro aconteça. A criança não tem esperança, segundo ele. Não precisa. Criança está sempre alegre no presente. Criança está fora do tempo. Mora na eternidade. Aliás, se a gente olhar para as crianças, a gente vai ver nelas, ali expresso no rostinho, no jeitinho delas, a eternidade. Expressa na inocência, expressa na pureza, expressa nos olhinhos curiosos, enfim.
Na criança, nós vemos a eternidade. Então, ela mora na eternidade. Na eternidade não há tempo, não há passado, não há futuro, só o presente. Criança vive um momento ansiosos para o futuro. Eu não. Sem o saber, vivi a sabedoria evangélica que diz que é inútil se preocupar com o amanhã. Jesus sabia que a cura para as nossas doideiras é ficar criança de novo. Sejais como criança, né? O reino do céu é das crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino do céu é delas. Dito isso sobre esperança, vem a questão que nos chama a atenção. Reclama de Deus, por que levou meu pai? Por que levou minha mãe? Por que levou a pessoa que eu amo? Aliás, nós queixamos muito, às vezes e de forma errada, e porque, na verdade, a gente não morre de tristeza porque o outro partiu. É porque nós ficamos sozinhos. Menos um para nos abraçar. Menos um para nos beijar. Menos um para nos amar. Nós sempre sentimos é nós mesmos e não por causa do outro. E às vezes sempre dizemos, por que partiu? Por que ficamos só? Ou ficamos mais pobres? Mas enfim, muitos recusam encarar a morte e a ver como coisa, aniquilação absoluta. Mas nós cristãos somos movidos pela esperança, somos aqueles que esperam um novo céu, uma nova terra. Com a morte e ressurreição de Cristo, cremos que se morremos é para ressuscitar. Porque Ele ressuscitou. E abre-se assim o horizonte diante da nossa vida. Sabemos que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Os gatinhos estão por aí e nenhuma preocupação. Não vão ao psicólogo para resolver problemas da morte na cabeça. Eles não têm nem psicólogo. Nem procuram um padre, né? Aliás, que gato não gosta de padre, tem um problema com o padre. Tantas histórias de gato com padre. Enfim, de fato, a morte é inevitável e costuma nos surpreender, às vezes de maneira muito violenta. Ela é a única certeza absoluta que temos. Todos nós, um dia, morreremos. No entanto, apesar de ser algo tão certo, e que todos os seres vivos compartilhamos dessa realidade, mas não é fácil falar da morte no contexto atual. Ela passou a ser um tabu, por isso ela é escondida. Antigamente morria-se a maioria em casa, agora a gente corre lá para o hospital e a maioria morre, às vezes, distante do ambiente familiar. Antigamente fazia-se um velório de 8 horas, aliás, ou às vezes mais, né? 12 horas. Hoje, marca 3 horas, porque joga logo lá no cemitério, lá na cova. Então, a gente não quer muito a presença da morte. Então, muitas vezes nós não gostamos de tê-la como reflexão nossa. No entanto, apesar de ser algo tão certo, que todos os seres vivos compartilhamos dessa realidade, no contexto atual, ela passa a ser deixada de lado. E aí vem que é preciso estarmos sempre atentos, porque
quando, na verdade, a vida é marcada pelo medo da morte, quando temos de fato o medo da morte, nós teremos dias de terras com sombras, que contraem nossa vocação de sermos filhos e filhas do dia e da luz. Para a fé cristã, a morte é um passo, ou é passo, para a comunhão plena. A morte é um passo, é o último passo para o encontro com Deus. Por isso não pode ser escondida, antes preparada. A fé revela-nos a morte como um momento em que a pessoa se abre para dimensões nunca antes imaginadas. Podemos viver de modo eterno, vivendo as experiências que são eternas, amando, perdoando, ajudando, compreendendo, aceitando, consolando. Podemos viver experiências que são eternas. A fé nos diz que fomos feitos por mãos celestiais, chamados à vida, para a liberdade, para a bondade, para a amplidão dos céus. Confessamos que a vida é de Deus e como Ele, ela, a vida é eterna. Nós é que devemos viver, nós não devemos viver assustados, temerosos de um acidente, ameaçados por uma doença que nos está esperando atrás de alguma esquina. Não é que a perspectiva de morrer ou de perder a quem amamos tente ou tenha que nos paralisar, mas sim deveria nos dar perspectivas para dedicar mais tempo àquilo que cremos ser importante. E, de fato, se rezamos por nossos irmãos que já faleceram, nós rezamos não é para que Deus lhes conceda algo que não obteriam sem a nossa intervenção. Entendam. Nós rezamos não é para que eles concedam algo que não obteriam sem a nossa intervenção. O amor de Deus por eles ou por elas ultrapassa infinitamente o nosso amor. O que buscamos quando rezamos pelos nossos irmãos que já partiram, as pessoas que nós amamos, o que buscamos é tomar consciência da nossa comunhão com eles e com elas. Todas as suas falhas são também nossas falhas. Todas as suas virtudes também nos pertencem. Em Deus a humanidade é toda ela una, como o próprio Deus é um. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de compreender isso, porque nós somos educados de forma que a gente vê as coisas separadas de nós. Por que a terra hoje é tão pisada, é tão maltratada, é tão envenenada? Gosto de dizer isso, algumas aldeias da China têm uma cultura de que todos os dias pela manhã, aqueles que têm essa consciência, ao acordar pela manhã, a primeira coisa que faz é uma oração pedindo a Deus que não permitam que os pés deles firam a terra. E pedem desde cedo perdão à terra, se por um momento, ao pisar nela, possam feri-la. Não sei se entendem o olhar
desse povo para com a Mãe Terra. É um olhar de algo que é sagrado. Então ele sente a terra como algo de si mesmo. Porque nós somos terra. Os índios, os nossos indígenas, muitas tribos têm uma consciência, não essa consciência de um ser separado, mas algo que nos pertence ou algo que está em nós. Por exemplo, ao ver a água, eles não falam eu e a água, nós somos água. Porque na verdade somos. Nós somos terra, nós somos vegetais. Aliás, Santo Agostinho, de certa forma, diz isso, né? Nós somos aquilo que comemos. Então, nós somos tomate, nós somos beterraba, nós somos carne de porco, linguiça, chouriço, torresmo e etc. Nós somos. Enfim, a gente precisa criar uma cultura. Por que a gente queima o mundo? Ontem, vindo de Perdões, à noite, tinha fogo na beira da estrada. Alguém, um desavisado, botou fogo, queima tudo. Parece que tem ódio por dentro, então tem que extravasar o ódio, botando fogo no mundo. E depois nós ficamos reclamando do tempo que mudou. Claro, nós destruímos, enquanto não destruímos o mundo, e destruindo o mundo, nós estamos destruindo a nós mesmos. Mas voltando, então nós, quando rezamos para os nossos irmãos já falecidos, nós estamos rezando muito mais para a nossa comunhão com eles e eles conosco. Enfim, nossa oração pelos nossos falecidos deve nos transformar, para que façamos nosso amor de Deus por eles possa cada vez crescer mais. Como cristãos temos o privilégio de olhar a morte de frente. Por quê? Porque podemos olhá-la com esperança, com a certeza de que a morte não é o final do caminho, mas é a porta para a vida eterna. Jesus Cristo nos precedeu na morte e ressuscitou para nos dizer que não precisamos ter medo. Não tenhais medo. Aliás, essa expressão é muito comum nos evangelhos, né? Foi o que o anjo disse para Maria. Nessa semana, uma leitura também dizia, não tenhais medo. O fato de assumir com inteireza, que vamos morrer, pode nos ajudar a viver de uma maneira mais autêntica, inclusive mais alegre, pois nos conecta com a nossa realidade de seres finitos. E às vezes nós não gostamos muito de perceber que somos finitos, que temos um fim aqui. A reverência pela vida exige que sejamos sábios o bastante para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. A vida precisa ser olhada para nós com um olhar mais profundo. A vida precisa ser cuidada por nós de forma mais excelente. Às vezes temos um desprezo enorme para com a vida. E quando falo da vida, eu não estou falando só da vida pessoal, mas da vida do irmão, da vida dos próprios animais. Há uma música do Milton que eu não posso esquecer, que ele dizia, uma música que eles fizeram, que ele fez para o povo do Vale do Jequitinhonha, um povo que vivia ou ainda vive numa miséria sem fim. E ele fez uma música para o pessoal de Tamarandiba. E a música, prepare os ouvidos, diz assim: Itamarandiba, pedra polida, pedra miúda e quase sem vida,
Como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale. Como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale. Como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora em São Sebastião da Estrela, em Santo Antônio do Amparo, em nossas cidades e comunidades. Saímos pela rua, ou ficamos na janela, observando quem passa. Ou, quem sabe, talvez, como um padre, ouvindo os lamentos da alma humana. Quantas pessoas caminham cabisbaixas, encolhidas, tímidas, acanhadas, silenciosas, infelizes. E passa um, passa dois, passa três, passa 20 na sua vida, e ela continua pedindo socorro, com as mãos estendidas, gritando: eu quero viver, eu quero ser eu mesmo ou eu mesma. Quantas pessoas levam a vidinha tão pequenina, tão desprezada, tão sem... Primeiro começa por questões materiais. Uma casinha tão simples, falta quase tudo. Quantos nós ainda permitimos que o mundo tenha um palacete, filhos que nascem num palacete, e outros que já nascem perdendo, nascem sem nada. E nós ainda precisamos descobrir o que Cristo nos diz. Redescobrir, ou perceber com profundidade o que Ele nos diz. A reverência à vida exige de todos nós um cuidado para com ela. Alguém já teve a ousadia de afirmar que a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem, porque são incapazes de reinventar a vida no seu dia a dia. Através da morte ou através do morrer amanhã, criamos em nós a responsabilidade para viver o hoje com mais intensidade. Somos todos peregrinos e vivemos contínuas travessias provisórias. Até fazemos grande travessia para Deus. Quando nascemos, recebemos o sopro do Criador. Quando morremos, seremos aspirados para dentro de Deus. Eu acho isso tão belo. Quando morremos, seremos aspirados para dentro de Deus. Outro dia, não me lembro exatamente qual domingo, do tesouro em que a liturgia falava do tesouro que nós trazemos dentro de nós. E esse tesouro que nós saímos à procura é o próprio Deus. Deus nos habita. Imagine se todo ser humano e todo cristão percebesse que Deus habita todos nós. Como é que seria a nossa relação se nós olhássemos a todo tempo que Deus nos habita? Ver no outro Deus. Não teria briga entre nós. Não teríamos atitudes de mal, deselegante uns para com os outros. Não teria alguém que passaria o outro para trás de forma desonesta. Não teria alguém que seria ridicularizada, humilhada. Falta-nos perceber Deus que habita. Então somos aspirados para dentro
de Deus. Nosso destino é o coração de Deus. Dele viemos, para Ele retornaremos. Por isso, somos eternos. Já vivemos a eternidade nesta vida. Cada minuto pode ser vivido como eternidade. Viver o mais profundamente que vivemos, que podemos. Viver de fato, fazendo a experiência de que estamos vivos. E que a vida é dom de Deus, é graça de Deus. E se é graça, nós temos que fazer com que ela seja engraçada. Fazer com que ela seja uma festa. E não, tem gente que você encontra com ela, diz, como é que você vai? Ah, mais ou menos. Não, a vida tem que ser vivida intensamente. E não mais ou menos. A gente não vai no médico mais ou menos. A gente não vai no profissional que vai fazer alguma coisa para nós e que seja mais ou menos. Nesse sentido, é preciso percebermos que descobrir no coração de nossa vida mortal a eternidade que vive em nós. Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma. Ela sempre nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a própria vida. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Tem gente que é preocupada em deixar bens materiais, né? É preciso deixar lembranças. É preciso que a gente que a gente fique eterno no coração das pessoas. É preciso que a gente ame uns aos outros de tal forma, porque quando a gente ama, a gente não morre, a gente vive eternamente no outro. Nesse sentido, a morte não é o fim da vida, mas a sua plenitude, quando esta é vivida com sentido. Viver a vida com sentido. E aí está uma questão. Muitos dizem, procuram-nos e dizem que a vida não tem sentido. A vida tem sentido quanto mais vamos aproximando de Deus, quanto mais vamos conhecendo-o, quanto mais vamos amando-o, mais a vida passa a ter sentido. A existência histórica cresce no útero do tempo. A existência histórica cresce no útero do tempo. E a morte é o parto para a vida eterna. Que possamos, na verdade, quando alguém está enlutado, sinto que o que mais as pessoas querem e precisam é ser abraçadas, é serem acolhidas, é serem tratadas com respeito e com dignidade. Tem gente que às vezes fala tanta coisa na hora da morte, na hora do velório, é muito mais um olhar. Me parece que às vezes é muito mais um silêncio, é muito mais uma experiência de comunhão com o outro e dizer, conte comigo. Dizer muito mais com o olhar, com expressão facial, do que com a própria palavra. É oferecer o ombro para que o outro chore. É ser presença, é ser conforto, é o outro perceber que você está ali por pura e gratuitamente, por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus nossos pedidos, nossas intenções, na certeza de que Ele está entre nós e sempre atento às nossas necessidades. Depois de cada súplica, digamos:
20. Pela intercessão de São Bernardo, é isso? Por intercessão de São Bernardo, o Senhor atendei a nossa prece. Pela saúde, pelo Santo Padre, o Papa, para que seja abençoada e fortalecida em sua missão de pastor e guia da Igreja de Cristo, peregrina no mundo, nós os pedimos. Por intercessão de São Bernardo, atendei, Senhor, a nossa prece. Para que o Senhor envie para a Igreja muitas vocações à vida consagrada, comprometida a semear a esperança e a colaborar na construção de uma sociedade de irmãos justa e solidária. Nós os pedimos. Para que nossos irmãos doentes sejam contemplados pelo Senhor com misericórdia e para que nossos irmãos e irmãs falecidos tenham seus pecados perdoados e recebam a graça da felicidade eterna, nós os pedimos. Rezemos por todos nós, para que a cada dia cuidemos mais da própria vida e da vida do irmão. Que possamos, a cada dia, experimentarmos a solidariedade, a fraternidade, experimentarmos uma amizade sincera, verdadeira, que possamos colocar em prática aquilo que rezamos e que a nossa fé seja ligada à própria vida. Nós vos pedimos. Em silêncio, façamos nosso pedido pessoal. Vos apresentamos neste momento e sobretudo que passa silenciosamente em nosso coração. Isso os pedimos por Cristo nosso Senhor. Agora sim, cantemos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor, nós oferecemos o sacramento da unidade e da paz, celebrando a memória do abade São Bernardo. Ilustre em palavras e obras que se empenhou incansavelmente pela concórdia da vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Bernardo reconhecemos sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra. Nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel, com o nosso Bispo Coadjutor Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs pelos quais estamos rezando.
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, da luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, São Sebastião, São Bernardo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come minha carne e bebe meu sangue, disse Jesus, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, alimento que recebemos na comemoração de São Bernardo, produz em nós os seus frutos para que, fortalecidos por seus exemplos e instruídos por seus ensinamentos, sejamos arrebatados pelo amor do vosso Verbo encarnado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Deus nosso Pai, apressai-nos e vinde socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. O marte de Deus que seguindo, o Filho divino com amor, venceste o poder inimigo e goza no céu vencedor. Na graça da tua oração, as culpas apaga o sinal, afasta o desgosto da vida, afasta o contágio do mal. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo no céu. Os laços do mundo nos livra, por causa do Filho de Deus. Louvor a Deus Pai com o Filho, sopro de vida também, os três com coroa de glória, os céus de cingiram. Amém. Guardai-nos, ó Deus, porque em vós procuramos refúgio. Intercessão do vosso glorioso Mar São Sebastião, livrai-nos da peste e de toda doença do corpo. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor nosso Deus, vós sois imensamente grande. Fazeis brotar a relva para o gado e plantas úteis ao homem, para que da terra possa extrair o pão e o vinho que alegra o coração do homem, óleo que faz brilhar o rosto e pão que lhe sustenta as forças. Tem misericórdia de nós, Senhor, e pela intercessão de São Sebastião, livrai-nos da fome e da miséria, dando-nos o pão de cada dia. O Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? O Senhor é o protetor de nossa vida, de quem teremos medo? Ouvi, Senhor, o nosso clamor, e pela intercessão de São Sebastião, Livrai-nos da guerra, de toda perseguição, de toda discórdia, e dai a paz às nossas famílias.
Rezemos todos juntos, oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem desses a vida. Vós que vivesses a fé e perseverasses até o fim, pedi a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Ao Pai, doador de todos os dons, elevemos nossa prece como Jesus nos ensinou. Pai nosso, saudemos a Virgem Maria, Rainha dos Mártires. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, São Sebastião. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Canta o hino. Amém. Cantemos o hino a São Sebastião. Saudemos ao nosso padroeiro. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião, nosso padroeiro! Viva Cristo! Viva a comunidade de fé! E viva!
Queremos aproveitar esse momento e dizer dessa noite abençoada, né? Nosso encontro diante da palavra de Deus e participando da mesa do pão sagrado, o pão que desce do céu. Agradecer a todos por essa presença nesse 6º dia do nosso novenário. Agradecer a nossa comunidade Domos Machado. Eu falo nossa porque eu tenho muito amor por esse povo com quem eu trabalhei, junto com o Padre Vanir, acho que 4 anos e meio, parece. E depois, mais 9 anos. A alegria, a unidade, a força que esse povo tem. E gostaria também muito de agradecer ao Padre Vanir. Padre Vanir, nós somos irmãos de muitos anos. Quando eu estudava em Belo Horizonte, eu já fazia pastoral lá em Itaguara com ele. Depois tive a graça de conviver com ele durante esses mais de 4 anos em Perdões. Trabalhamos juntos na escola catequética, trabalhamos juntos na catequese diocesana. E depois voltei a trabalhar com ele durante 1 ano em Santo Antônio do Amparo. Ele me ajudou muito a ser padre, eu aprendi, né? Porque a gente lá da escola, a gente sai com muito conhecimento teórico. Mas a teoria e a prática costumam estar muito longe. Então essa prática e também muita da teoria eu aprendi com ele. Então, eu devo muito a ele. O meu ser padre, a visão de mundo. E nós queremos agradecer por essa reflexão que ele fez hoje. Se todo mundo percebeu, ele falou de uma temática da teologia que chama escatologia. O que é escatologia? A escatologia fala do início, do meio e da definitividade da nossa vida na terra, entrada no céu. E aí tem uma coisa muito importante, e ele ressaltou esse dado muito. O nosso ponto de partida, de onde nós viemos, que é Deus, ele caminha conosco e nós caminhamos de novo para ele. Então o nosso fim está profundamente ligado ao nosso princípio. E esse meio é a nossa abertura de coração para aquele que nos criou, para aquele que nos conduz. E aí então a nossa esperança está em Deus. E o próprio Jesus, que é a nossa esperança, ele mesmo que fortalece e dá sentido à nossa esperança. Então ele que nos dá esperança, ele mesmo é a nossa esperança. Então a gente vê como que beleza, a ciência teológica, a beleza do mistério, a grandiosidade, e no modo de falar dele, e como lhe é própria a poesia. Então ele vai rechear a sua fala com o belo. A poesia, ela fala uma linguagem muito mais profunda do que qualquer outro discurso. Ele encanta, chama-nos a admiração, abre o coração a querer prescutar com o coração e querer realizar aquilo que ouviu. Então nós queremos muito agradecê-lo por essa noite, por esse todo trabalho que, como você disse, na preparação, que as coisas não estavam querendo dar muito certo lá no computador, mas no final, tá vendo? Deus faz suscitar algo luminoso, algo profundo. Então Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu queria reclamar, fazer uma reclamação.
O povo do Machado é muito mais meu do que seu, tá? Eu fiquei em Perdões 16 anos e meio. Você ficou quantos? Eu fiquei ao todo 13. 13? Então ganho de você, 3 anos e meio. Então o povo do Machado é mais meu. Estou querendo tomar também São Sebastião do Cê, tá? Cuidado que eu fico com esse povo para mim. Ou seja, ou melhor, a gente tem mania de trabalhar junto, a gente podia trabalhar junto, né? Eu acho que é melhor assim. Hã? Ah, o povo está cansado de tanto ouvir. Se o povo está cansado, a culpa não é minha, não. Amanhã, quem celebra conosco é o diácono Sandro, no nosso 7º dia de novenário. As pastorais que vão ofertar é a catequese de iniciação cristã, a PASCOM, a pastoral vocacional e a pastoral da acolhida. Então, se tiver alguém aqui, já passa para o seu colega que não veio de pastoral para a gente fazer uma oferta muito linda. Como eu disse, não é linda só de aparência, não, porque mexe com o nosso coração e a gente está ajudando o próximo. Acho que é só isso. Quem vai te agradecer é outra pessoa. Boa noite, vou ser bem breve, porque o Padre Adenir, já, com a sua sabedoria, já falou tantas coisas, né? Lindas, né? Para o Padre Vanir, bem merecido, né? Eu quero, em nome da comunidade, com muita alegria, agradecer toda a comunidade do Machados. Sejam sempre bem-vindos. É um prazer recebê-los. Todos os visitantes, que eu estou vendo pessoas diferentes aqui na igreja, venham participar com a gente sempre, viu? A nossa igreja está sempre aberta para vocês. Agradecer ao Padre Adenir por sempre nos ajudar, nos aconselhar, nos orientar durante todo esse tempo, né, Padre Adenir? O Padre Vanir, é sempre um prazer tê-lo também, porque eu sempre aprendo muito, eu tenho certeza que a comunidade toda aprende muito com o senhor. O senhor realmente tem uma sabedoria imensa e nos traz sempre algo novo, algo bom. Que Deus, São Sebastião, possa conduzir o senhor com esse dom que o senhor tem. Que eu sei que não é fácil conduzir o rebanho, mas o senhor faz isso com maestria. Então, muito obrigado pelas lindas palavras. Volte sempre. Obrigado a você. Eu queria agradecer mais uma vez à comunidade. Hã? Tem café? Para quem? Para os Machado. Está vendo? Machado merece todo o café do mundo. Agradecer muito ao Padre Denipo e a vigária, eu falo de vigária. A sua vigária me chamar, eu fiquei feliz em responder. Aliás, eu fiquei sem saber por que dizer não, né? Essa semana eu estou pipocando para tudo quanto é lado. E hoje deu tudo errado, né? As coisas foram muito tumultuadas. E no finalzinho lá, tudo digitado, brecou tudo, não saía nada. Então eu tinha que chamar a secretária, já era 6h10. Então, enfim, mas estou aqui. Consegui, ali no meio, percebi que está tudo errado, tudo misturado, enfim. Perdão por ter, às vezes, feito alguma coisa meio misturada, mas, na verdade, porque o texto ficou todo pipocado, todo partilhado ali, todo partido, enfim. Mas é uma alegria muito grande vir, é uma comunidade que está sempre atenta, fácil de falar, porque vocês olham o tempo inteiro para a gente, e isso ajuda a gente a dizer, isso ajuda a gente colocar o coração na palavra e oferecer aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Espero que eu tenha chegado ao seu coração, porque, na verdade,
como diz Cora Coralina, a vida só vale a pena se a gente tocar o coração das pessoas, tá? Se a gente não toca o coração das pessoas, não vale muito a pena viver. Mas é preciso tocar o coração das pessoas. É isso que eu quis fazer, tocar o seu coração e que você fosse leve para casa, feliz para casa, mansamente, pisando com cuidado para não ferir a terra. A minha gratidão e muito obrigado. Bênção final. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, São Sebastião e São Bernardo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. Boa noite a todos, bom descanso. Amanhã mais um dia, é o 7º. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe.